Olá, dominadores! Mais uma quinta-feira de análise de processos por aqui. Já estou compartilhando a minha tela com o que eu compartilhei hoje nos meus stories. Nos stories eu coloquei dois processos minerários. O primeiro que vocês já estão vendo na tela foi o Diário Oficial da União. O segundo foi de uma dúvida de um dos alunos que trouxe nos grupos de WhatsApp. Eu acho interessante aprofundar um pouco mais aqui com vocês. E separei mais alguns processos. Mais um do Diário Oficial da União, que é sobre indeferimento, e mais dois casos da reunião da diretoria colegiada de ontem, que eu achei interessante também trazer aqui com vocês, comentar um pouco sobre esses casos. Então, vamos lá aqui no processo 1. Fiz uma primeira pergunta sobre o significado do evento, o ofício ao juiz enviado, que foi esse evento aqui que aconteceu no dia 2 de nove de 2022. Primeiro perguntando se você sabe o que significa isso. Isso aqui é muito importante para alvará de pesquisa, e vamos entrar um pouco mais a fundo nessa situação. A segunda pergunta foi qual motivo você acha adequado para a nulidade desse alvará de pesquisa? Porque teve um evento aqui, olha, no dia 25 de setembro de 2023, que foi referente à nulidade de alvará de pesquisa. E sobre o Diário Oficial do dia 25 do 7, pelo menos até agora que eu estou gravando essa aula na quinta-feira, no dia 27 de 7 de 2023, é super interessante vocês darem uma olhada nessa publicação desse dia, porque tem vários casos e, inclusive, várias possibilidades de prospecção de clientes. Então, dê uma olhada lá, que sai muita coisa de cumprimento de exigência que vale a pena olhar com mais carinho para a publicação desse dia. Vamos aqui agora no cadastro mineiro sobre o processo 1. Esse processo minerário aqui é um processo do Mato Grosso do Sul. Era um alvará de pesquisa, né? Foi publicado em 7 de 4 de 2022 e ele foi, o vencimento dele, 7 de 4 de 2024. Então, como foi publicação no ano passado, não tinha mais resolução de prorrogação de prazo vigente, então aqui não vai ter uma prorrogação automática dos prazos, é essa data que está aqui mesmo. Então, esse é o primeiro ponto para vocês observarem com atenção. Uma área de 942 hectares para substância de mármore aqui no município de Corumbá. E aqui a gente já sabe que foi publicado para 2 anos, conforme os eventos aqui do Cadastro Mineiro. A primeira obrigação foi cumprida direitinho dentro do prazo, que foi o comunicado de início de trabalho de pesquisa. Depois teve um documento diverso protocolizado, que a gente pode olhar no SEI, tentar identificar do que se trata. Depois teve o pagamento da primeira taxa anual por hectare. Como foi um alvará de pesquisa publicado no primeiro semestre, o pagamento da taxa teria que ser da primeira taxa até 31 de 7 de 2022. Então, o titular veio e fez aqui o pagamento no dia 29 do 7, ok, sem problema nenhum. Outras coisas aconteceram aqui de documento diverso protocolizado e tudo mais. Teve esse ofício do juiz. E, por fim, teve os eventos mais recentes, foi referente à instalação do processo administrativo de caducidade e nulidade do alvará. E no dia 25 do 7, a nulidade do alvará, de fato, foi publicada no Diário Oficial da União. Vamos para o SEI para vocês entenderem melhor. Primeiro, esse ofício ao juiz. Esse ofício ao juiz, deixa eu só confirmar a data aqui, em 2 de 9 de 2022. Esse ofício ao juiz, o que significa? Quando a gente está na fase de alvará de pesquisa, tem previsto no Código de Mineração que o juiz ele deve ser notificado, o juiz da comarca local, no caso do município da área do processo minerário, deve ser comunicado sobre essa pesquisa mineral. Então, o juiz ele tem que intimar, tem que entender se existe, né, a autorização dos superficiários que estão englobados, que essa poligonal do alvará de pesquisa engloba a área deles. Isso deve partir do próprio titular do alvará de pesquisa. Ele poderia ter se antecipado e apresentar para a ANM essas autorizações superficiais para evitar que a ANM envie isso ao juiz, à comarca local. Porque quando isso acontece, dor de cabeça. A gente abre o processo judicial, as custas do processo judicial ficam em cargo do titular do alvará de pesquisa. Depois, esse titular ele vai ter que ficar comprovando se tem ou não tem a autorização para esse trabalho de pesquisa. Então, atentem-se para isso. Não são todos os estados que cobram isso, tem previsão legal, mas, por exemplo, tem alguns estados que não cobram mais isso, tipo Minas Gerais, eu não vejo com tanta frequência essa questão do ofício ao juiz. Mas o Pará, eu sei que é um estado que cobra muito,
que envia esse ofício, que a gerência regional da INEM envia esse ofício para a comarca local, e agora vi esse exemplo do Mato Grosso do Sul, eu achei interessante trazer aqui para vocês. Eu não estou achando o ofício de 2/9 aqui. Requerimento de suspensão de envio ao juiz. Mas ele não está aberto para a gente. Mas que, tendo em vista a publicação da alvará de pesquisa e a informação do titular que a propriedade é de terceiros, então, é nesse caso, quando a propriedade é de terceiros, quando a gente declara lá no requerimento, lembrem quando a gente preenche o requerimento de pesquisa, que a gente tem que dizer se o titular, a propriedade é dele, se é de terceiros, se é da União. Quando a gente classifica, coloca, seleciona essa opção de propriedade de terceiros, aí a ANM encaminha isso à comarca local. Então, quando for de terceiros, a gente tem que se antecipar. Agora, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que eu já sei que tem essa cobrança, me antecipo e já protocola a autorização do superficiário também, antes mesmo da ANM vir com esse ofício. Até porque, vamos só voltar aqui no processo minerário, olha, o titular ele comunicou o início dos trabalhos de pesquisa em 13 de 5 de 2022. Em setembro, a ANM foi e encaminhou esse ofício. Então, assim, já deveria, se pudesse ter antecipado isso antes da ANM encaminhar o ofício, seria muito melhor para o titular. E aqui eles fundamentam com base no artigo 27 do Código de Mineração, que foi exatamente isso que eu citei para vocês, que tem que encaminhar isso para o juiz da comarca local, o alvará de pesquisa, que eles dão andamento lá com o processo judicial. Então, abre o processo judicial direitinho. Esse outro ofício aqui, eu acho que é o do juiz. Olha. Aqui é que eles explicam o que é esse encaminhamento, né? Aqui fala sobre, coloca o nome do titular, a substância, o município, cita de novo a fundamentação legal, que é exatamente referente ao pagamento da renda e das indenizações devidas aos proprietários ou posteiros do solo pela realização da pesquisa mineral. Então, a ANM ela está autorizada a fazer isso, e quando a gente, igual eu falei, quando a gente protocola a autorização do superficiário, já meio que subentende, a ANM entende, não, eles estão numa negociação ali, o superficiário sabe que esse titular do alvará de pesquisa vai entrar na área, e aí eles estão ali negociando essas indenizações. E nesse caso, com esse ofício encaminhado ao juiz, o titular do processo minerário, de novo, fica com as custas processuais. E esse pagamento das indenizações é calculado lá, depende do como que o juiz vai levar esse processo, mas chama também os superficiais da área para se apresentarem, para comprovar e tudo, e aí faz a indenização sobre os trabalhos de pesquisa. E aqui eles colocaram aqui o endereço. Enfim, aí a partir disso já é lá com a comarca local que abre um outro processo judicial. E aqui tem um outro ofício que eu não entendi muito bem o que é. Eles estão mandando para as duas? Ah, tá. Eles mandaram também para o titular do processo minerário, mandaram esse mesmo ofício falando que seria encaminhado. Aqui eles têm até colocar uma coisa interessante, que essa gerência guardará a comunicação do juiz de que foi efetuado depósito da quantia avaliada como indenização ou de que foi realizado acordo com o proprietário do solo ou poceiro. Então, assim, essa é a grande confusão. Porque lá, quando abre o processo judicial, o titular do alvará de pesquisa ele é intimado a fazer esse depósito dessa quantia, que foi avaliada como indenização, e essa quantia fica lá para ser utilizada em caso o superficiário de fato entre na área, o superficiário não, desculpa, o titular do alvará de pesquisa entre na área, pesquise, cause algum dano, tem esse dinheiro para cobrir. Ou então, o titular do alvará de pesquisa ele pode negociar direto com o superficiário, que é o caminho melhor de todos, e eles fazem um acordo entre eles e só apresenta no processo judicial que esse acordo foi firmado entre todos os proprietários do solo. Não é só um, não. Tem que ser todos que estão ali abarcados pela poligonal do direito minerário. E aqui eles também, o titular do alvará de pesquisa também foi informado sobre isso. Eles trazem, até me perdi aqui, assim, sobre a instauração da caducidade, isso aqui é interessante.
Porque, a princípio, se a gente for pensar assim, quando um alvará de pesquisa ocorre a nulidade do alvará de pesquisa, geralmente aqui não houve pagamento da taxa anual por hectare. Teve auto de infração, teve aplicação da multa e, na sequência, veio a nulidade do alvará de pesquisa. Mas não foi o que aconteceu com esse processo minerário, porque eles pagaram aqui a taxa, a primeira taxa certinha, a segunda venceria agora, vence agora, em 2023, até 31/7, então eles já estão com prazo para pagar a segunda taxa anual por hectare. E aí, eles também cumpriram todas as outras obrigações desde a publicação do alvará. Eles ainda estão com prazo também de apresentar um relatório final de pesquisa. Então, assim, qual seria o motivo, de fato, dessa nulidade? Então, a gente vai olhar aqui o parecer e vai chegar à conclusão que o motivo dessa... Oh, deixa alguma coisa. O motivo dessa nulidade do alvará de pesquisa foi por conta de um próprio erro da ANM, que aqui no finalzinho está explicando resumido, mas vocês podem dar uma olhada, uma lida depois com mais calma, o que aconteceu com esse processo minerário. Mas, a princípio, é uma área que está em faixa de fronteira e não teve o assentimento prévio pelo Conselho de Defesa Nacional. E isso foi um erro da própria ANM, porque ela não notificou o titular sobre isso. Ela não pediu isso da forma de exigência. Geralmente é o que acontece quando vem as exigências diárias que estão assim, a ANM não indefere de cara o requerimento porque não tem essa autorização, mas ela pede uma exigência e pede para o titular cumprir. E aí a própria ANM liberou esse alvará de pesquisa sem esse assentimento da CDN, do CDN. E então ela reconheceu esse erro material, então o motivo dessa nulidade, a vara seria o erro material, e ela instaurou esse processo administrativo de nulidade. Tem até aqui referente ao alvará de pesquisa, tudo eles explicam direitinho. Que fica aberta a defesa. A grande questão aqui, pode ficar na cabeça de vocês, beleza, já teve pagamento de uma taxa nova por hectare, e agora? Como é que faz, né? E aí o titular ele pode solicitar a indenização o reembolso, né, dessa taxa anual por hectare já paga. Mas assim, dificilmente tem uma defesa para esse caso, porque, beleza, foi um erro da INM, o titular pode alegar, falar alguma coisa, não, poxa, foi vocês que erraram, né, não sei o quê. Mas como ele não apresentou nada, isso aqui tiveram duas publicações, lembra? Teve essa publicação aqui 29/3, depois outra 25/7. O titular não apresentou nenhuma defesa, por isso que publicou logo a nulidade na sequência, depois de aproximadamente até mais de 60 dias. Foi até um pouco mais de 60 dias, porque o titular não apresentou nenhuma defesa quanto a isso. E aí, não sei se ele vai ficar com a área, e se vocês tiverem interesse, vocês acompanhem depois um pouco mais esse processo minerário. Mas, basicamente, o motivo da nulidade dele não foi relacionado com o cumprimento de obrigação. Pelo contrário, foi por conta de erro da ANM. E ela pode fazer isso, voltar atrás, tudo. Aí, nesse caso, o titular também pode buscar os direitos dele pelo pagamento da taxa anual por hectare, por exemplo. Aí ele já fica mais esperto da segunda vez para a questão do ofício enviado ao juiz, ele já pode se antecipar também em relação às autorizações, ou esperar mesmo, se quiser esperar o processo judicial e apresentar o acordo com o beneficiário, é um outro caminho. Tranquilo, primeiro processo, sim, só para vocês pensarem mais um pouco, trazer uma situação diferente. O processo 2, que foi esse que eu falei, que veio de um aluno, de um dos grupos de dúvida. Então, esse aqui não tem número de processo minerário, vai ter só a imagem. Não sei qual é o número do processo, então eu compartilhei com vocês aqui só os eventos, porque é o que importa para a nossa discussão de hoje. Primeira pergunta foi referente ao último evento. Quer dizer que o pagamento da taxa anual por hectare foi efetuado? TH, taxa anual por hectare. Esse último evento está escrito aqui, notificação administrativa, pagamento débito, taxa anual por hectare em 14/10/2022. Aí perguntei se sim ou se não. Vamos já descobrir. Sobre a segunda pergunta, a área do processo está livre, onerada pelo titular original ou elegível à disponibilidade? Aqui eu não tenho o número do processo minerário, então a gente não vai vê-lo no cadastro mineiro, nem não sei, mas eu tenho a imagem para vocês visualizarem um pouco melhor. Vamos destrinchar esse processo minerário evento por evento.
Primeiro teve a publicação do alvará de pesquisa, lá em 17 de nove de 2019, prazo de validade de 3 anos. Mas observem, não teve cumprimento das coisas aqui depois das obrigações depois da publicação do alvará de pesquisa. Não teve comunicado de início de trabalho de pesquisa, não teve pagamento da primeira taxa, que deveria ter sido feito até 31 de 1 de 2021. Só que o que o titular fez? Ele pegou. Não, peraí, gente, 31 de 1 de 2021, não. Estou vendo errado as datas aqui. Foi publicado em 17 de 9 de 2019. Então, o pagamento seria 31 de 1 de 2020, a primeira taxa. Ele não pagou. Aí veio um auto de infração aqui pelo não pagamento da taxa anual por hectare. E aí, esse auto de infração, ele poderia ir lá e pagar, né? E ficaria tudo certo. Ele poderia continuar com a alvará de pesquisa. O que ele fez? O titular, ele apresentou um relatório final de pesquisa negativo em 30 de 1 de 2021. Aqui era mais ou menos, ia fazer quase 2 anos de vigência do alvará de pesquisa. E daí ele fez o pagamento da taxa anual por hectare, possivelmente referente a essa primeira taxa, que aqui a gente ainda não tinha registro de nenhuma. E depois teve de novo uma outra multa aplicada, por quê? Porque foi referente à segunda taxa. Porque por mais que ele tivesse apresentado aqui o relatório final de pesquisa antes do vencimento da segunda taxa, ele pagaria a segunda taxa porque o alvará fez aniversário. Até comentei no grupo sobre fazer o aniversário do alvará. O que é o aniversário do alvará? O alvará foi publicado 17 de 9 de 2019. Se o titular desistir desse processo desse alvará de pesquisa desistir não, pedir a renúncia desse alvará de pesquisa antes de 17 de 9 de 2020, não fez o aniversário do alvará. Mas ainda assim ele fica com a obrigatoriedade de fazer o pagamento da primeira taxa. A primeira taxa a gente nunca se livra dela, por mais que a gente faça a renúncia do alvará de pesquisa no dia seguinte da publicação. Ele apresentou antes de fazer o segundo aniversário do alvará de pesquisa. Então, tranquilo. Então, aqui ele se livrou da segunda taxa, digamos assim. Só que aqui percebo na sequência, teve uma multa que foi aplicada. Nossa, esse processo é uma confusão. Teve uma multa que foi aplicada. Aqui, 21 de 6 de 2021, que foi a multa aqui, ó, do auto de infração. Lembra que eu sempre falo com vocês, sempre reforço, tá? Tem primeiro a publicação do auto de infração pelo não pagamento da taxa anual por hectare, tem primeiro o auto de infração referente à multa. E depois de 30 dias vem a multa de fato aplicada para o titular pagar. Só que aqui a multa veio muito tempo depois, e eu também comento muito isso com vocês, que a multa pode vir muito tempo depois. Não vem imediatamente após os 30 dias de defesa do auto de infração, encerrados os 30 dias de defesa. Então, a multa veio aqui, e daí, no caso desse processo minerário, como teve de novo um auto de infração sobre a multa, e a multa aplicada foi porque, se vocês olharem aqui nos eventos, não teve registro do pagamento da multa. Teve registro só aqui do pagamento da taxa. Foi paga fora do prazo, mas foi paga da primeira taxa. Como ele apresentou o relatório final de pesquisa antes de fazer o segundo ano de aniversário do alvará de pesquisa, então ele se livrou da taxa anual por hectare da segunda taxa, então ele não precisava pagar. Esse relatório final de pesquisa apresentado, que foi, não, desculpa, foi aqui na data de 30 de 1 de 2021. Esse relatório final de pesquisa negativa apresentado é como se fosse o pedido de renúncia, porque ele está abrindo mão da área. E aqui ele foi esperto, porque ao invés de ele fazer o pedido de renúncia, que ele se livraria somente da taxa, mas ele seria obrigado a apresentar um relatório final de pesquisa. Então, ele fez direitinho, ele já apresentou esse relatório final de pesquisa para não pagar a multa sobre a não apresentação do relatório final de pesquisa, se ele apresentasse só o pedido de renúncia. Meio confuso, talvez, mas esse é o procedimento. A renúncia funciona se, por exemplo, ele fizesse essa renúncia antes do. Foi publicado em 17 de 9 de 2021, antes de 17 de 9 de 2020. Se ele tivesse feito a renúncia antes de 17 de 9 de 2020, daí ele não precisaria apresentar o relatório final de pesquisa, era só o pedido de renúncia mesmo. Mas como foi depois dessa data, depois do primeiro ano de vigência do alvará, aí ele não tem como se livrar do relatório final de pesquisa, só do pagamento da segunda e da terceira taxa.
anual por hectare. Então, aqui ele entendeu direitinho como é que funciona. Só que o que acontece? Eu fiz a última pergunta para vocês, eu fiz uma pergunta para vocês sobre esse evento aqui. Esse último evento sobre notificação administrativa pagamento de débito da taxa anual por hectare, da TH. Isso significa que a taxa foi paga, que o débito de multa foi pago? Não, isso aqui é uma publicação da própria ENM, no Diário Oficial da União, cobrando mais uma vez esse titular, porque ele não pagou a multa, ele não pagou essa multa desde aqui de 21/6/2021, e essa multa já teve calculado os juros e tudo mais, já deve estar muito maior. Se a gente for buscar essa publicação, a gente vai entender o valor dessa multa atual. E até se a gente pegasse o número desse processo minerário e fosse lá na parte de emissão de boletos da ANM consultasse em multas pelo número de processo minerário, possivelmente essa multa estaria lá, o boleto estaria lá disponível para ser emitido. Então, esse titular até agora ainda não fez. A grande questão, quando chega vamos dizer, nesse segundo momento de notificação sobre débito de taxa anual por hectare, o que acontece? Dívida ativa. O próximo passo é titular ser inscrito em dívida ativa. Então, muito cuidado com essas questões de pagamento de multa, que o grande risco é a inscrição em dívida ativa e bloquear os bens do titular. E aí o titular só vai saber, só vai se lembrar quando tem algo ainda pendente junto à ANM, quando tem os próprios bens bloqueados e ele não consegue fazer movimentação mais nenhuma. Então, cuidado com isso. E a outra pergunta que eu fiz, a pergunta 2, sobre esse processo minerário, era referente à questão o que acontece com essa área, né? Qual é esse processo? Ela está livre, elegível à disponibilidade, ainda é do titular original. A gente já entendeu que ela não é mais do titular original, porque ele abriu mão dessa área aqui em 30/1/2021, quando ele apresentou o relatório final de pesquisa negativo. Então, não é mais desse titular original. Livre também não está, porque em 30/1/2, desde sempre, na verdade, quando a gente apresenta o relatório final de pesquisa negativa, previsto na legislação, que a área fica elegível à disponibilidade, ela não fica livre, então não é o caso. Outra situação que foi perguntada sobre esse processo minerário, que aqui foi uma pergunta mesmo de aluno, então não tem nada a ver com os eventos, foi uma dúvida, que pode ser dúvida de outra pessoa, é que ele consultou esse processo e viu que ele ainda estava ativo. Eu já até comentei com vocês na aula sobre como analisar um processo minerário, e aqui, quando a gente vê isso aqui de ativo no cadastro mineiro, não significa que o processo está regular. Ele está ativo, esse processo aqui, por exemplo, está ativo por quê? Porque ainda não teve um edital de disponibilidade publicado e esse processo minerário ainda não foi arquivado, consequentemente. Então, é por isso que ele ainda está ativo, mas não quer dizer que ele está regular e não quer dizer que ele ainda é desse titular aqui que pediu esse processo lá em 14/5/2019. E também ele vai estar disponível lá no Sigmai, porque, de novo, ele não finalizou, digamos assim, ainda não foi arquivado. Ele ainda está com a INEM e precisa continuar os trâmites dele. Então, cuidado com essas situações. Às vezes a gente vê isso de, o processo está ativo, ele está aparecendo no Sigmai, e está, porque ele ainda não concluiu tudo que deveria ser feito em relação a esse processo. Então, não se assustem quando vocês verem assim, esses processos muito antigos, até e esse nem é tão antigo assim, que é de 2021, que foi apresentado o relatório final de pesquisa, que ainda está disponível, assim, né, está com esse status de ativo, que ainda não teve um edital de disponibilidade publicado. E compreensível, porque a gente sabe que a ANM está com inúmeras áreas ainda para serem colocadas em edital de disponibilidade. Mas quando vocês têm interesse em áreas com essa situação, que ainda não tiveram edital publicado, vão lá no site, no sistema SOP e cadastre a área no formulário de nominação de áreas para ter mais chance dessa área entrar no próximo edital. Finalizamos aqui os processos minerários dos stories. Agora eu vou trazer um outro para vocês. Esse aqui eu acho que deixa eu me lembrar qual que é. Eu queria trazer um do indeferimento. Eu acho que eu fechei exatamente o que eu queria trazer, que era o de indeferimento. Esses aqui já são dos votos. Deixa eu ver se foi. Não, foi esse aqui do indeferimento. Exatamente. Esse aqui é um processo de registro de licença. Mais uma vez, do Diário Oficial da União também eu peguei ele. E aqui foi um indeferimento sem oneração. A gente já sabe que indeferimento sem oneração, a grande vantagem é que no dia seguinte
consegue requerer a área novamente. E, geralmente, na verdade, o motivo de indeferimento sem oneração é quando não foi instruído da forma adequada. Se a gente olha esse processo aqui, um registro de licença, a gente olha aqui no SEI, eu não sei se vocês conseguiram ver o número do processo, mas esse processo aqui, se a gente olha no SEI, parece que ele está instruído corretamente, ó, apresenta anotação de responsabilidade técnica, essa certidão possivelmente, eu acho que era uma empresa, deve ser a certidão referente à junta comercial, apresentou outros documentos aqui, apresentou a licença municipal, licença específica, memorial descritivo, a planta de detalhe, a planta de situação, esse aqui deve ser o memorial explicativo, talvez, não sei, não está identificado aqui, mas creio que sim. Teve procuração, o pagamento comprovante do pagamento da taxa e até a licença ambiental ele protocolou. Então, teoricamente, completamente bem instruído o processo se a gente olhar aqui no SEI. Mas eu fui abrir a nota técnica, essa nota técnica aqui, 5039 de 2022, e eu fui olhar o que a ANM considerou que não estava adequado, que não foi apresentado. Foi a anotação de responsabilidade técnica. A gente pergunta, mas a anotação de responsabilidade técnica não está aqui? Foi protocolada, só que olha a observação que a ANM fez. Isso eu falo muito para vocês nas aulas, lá quem é dominador do processo minerário, especificar o máximo possível de informação lá no campo de observações da RT. Então, aqui ele não especificou a responsabilidade técnica pelas plantas de situação e memorial descritivo. Então, a ANM considerou que ele não apresentou RT. E a RT é documento obrigatório. Então, aqui no final, considerou o requerimento de registro de licença insatisfatório, porque ele não apresentou RT. E aí veio o indeferimento. Então, vejam, uma bobagem, um detalhezinho que eu reforço bastante nas aulas do meu curso do Zero ao Domínio do Processo Minerário com vocês, questão de anotação de responsabilidade técnica. A INM é chata nesse campo de observações, que é isso que ela pode fazer, ela pode gerar esse indeferimento e aí você vai ter que começar tudo de novo, trabalho, dinheiro que foi gasto, enfim. Então, tomem cuidado com isso. Eu trouxe esse exemplo para vocês verem, para chamar atenção mesmo, para vocês ficarem espertos e para não deixar esse tipo de coisa acontecer. E aqui é o despacho do indeferimento sem oneração, aqui, ó, sem oneração diária, que foi publicado no Diário Oficial da União. Esse aqui também foi publicado no dia 25/7, no dia que eu falei que tiveram diversas publicações interessantes. E agora os processos da diretoria colegiada, da reunião da diretoria colegiada. Esse processo aqui, eu nem lembro mais o que era esse, o voto. E esse aqui eu acho que foi... Tá, perfeito. Esse aqui foi um indeferimento de registro de licença. E o titular, se vocês tiverem interesse aqui, o processo vocês podem olhar melhor no Cadastro Mineiro. Já vim direto no SEI, já vim direto no voto da diretoria colegiada, para vocês entenderem como a ANM recebe essas questões de recursos referentes a indeferimento. Então, esse aqui foi um caso interessante, porque foi o indeferimento por não cumprimento de exigência. Eu reforço para vocês, cumprimento de exigência também gera indeferimento. Então, às vezes, você instrui o processo perfeitamente, que foi o caso desse processo aqui, foi instruído completo, apresentou tudo, e não cumpriu a exigência no prazo. Então, aqui a ANM traz essa questão que a exigência era uma autorização do INCRA, porque essa poligonal desse processo minerário estava interferindo com a área de assentamento. Então, precisa de uma autorização do INCRA. E a ANM emitiu uma exigência titular referente a essa autorização. O titular não respondeu adequadamente, ele foi responder muito tempo depois. Na verdade, não, desculpa. Eu acho que ele, pelo que eu entendi aqui, assim, eu li bem rápido esse processo minerário, ele recebeu uma exigência com vários itens, cumpriu algumas e essa do INCRA ele não cumpriu. E aí a ANM foi lá, viu que não tinha cumprido, passou o prazo de exigência e foi indeferiu com base no artigo 167 da portaria 155 de 2016. E o que aconteceu? O titular ele foi apresentar um recurso em 1º de 6 de 2023, mas percebam a data. O indeferimento veio no dia 20 de 3 de 2020. Quando a gente tem indeferimento de registro de requerimento de registro de licença, são 10 dias. 10 dias para apresentar o recurso. Ele apresentou muito tempo depois. Então, quando a gente fala de requerimento de pesquisa, são 60 dias.
talvez ele tenha se confundido, mas mesmo assim, se considerasse os 60 dias, ainda assim teria passado do prazo, né? Então, aqui ele não se atentou para o prazo do recurso. Talvez os pontos do recurso dele ainda podiam ter sido aceitos, mas ele foi apresentado intempestivamente, ou seja, fora do prazo. E aqui eles argumentaram, aqui fala os argumentos do titular. Mas mesmo assim, o voto da diretoria colegiada foi por negar o recurso. Então, não teve acordo, ela não aceitou esse recurso contra o indeferimento. E aqui ela explica tudinho os motivos. E se vocês tiverem interesse, vocês conseguem dar uma olhadinha melhor nesse processo minerário. O último processo, eu acho que esse aqui é o mesmo. Ah, esse aqui eu trouxe só para vocês. Esse aqui também é um processo interessante que a gente vem curiosidade de ver a questão do reconhecimento geológico. É aquilo que a gente pede para a ANM antes de ter o próprio requerimento de pesquisa. A gente pode pedir esse requerimento de reconhecimento geológico para fazer, geralmente faz uma geofísica de uma área grande, que foi a situação desse processo, uma área de Goiás, que engloba vários processos minerários. E aí você pode solicitar isso, se a ANM der, você faz a sua pesquisa e depois você tem prioridade em relação ao requerimento de pesquisa dessa área. É meio que uma pré-pesquisa mineral, digamos assim. Você tem que apresentar esse resultado para a ANM e tudo mais. Mas nada impede também que, por acaso, você pede esse requerimento, faz esse requerimento e você desiste dele. Então, é o que foi que aconteceu com esse processo minerário. O titular ali protocolou, aí tem aqui todo o histórico, fez o protocolo aqui em outubro de 22, e em maio de 23 ele protocolou o pedido de desistência. Mas como é uma situação que depende de aprovação da diretoria colegiada, que é o que comenta aqui nessa data, em maio de 2023, é, foi para a reunião para ser aprovado. Então, a ANM aprovou, os diretores aprovaram, porque não tem nenhum impeditivo do titular solicitar desistência. Não tem problema. Se vocês pedirem um requerimento de reconhecimento geológico e não quiserem mais dar continuidade a ele, daí vocês podem solicitar a desistência. Na verdade, quando a gente pede isso, sai um documento, quando a ANM aprova esse reconhecimento geológico, e aí pode fazer o trabalho. Mas antes disso, pode haver a desistência também, que é o que eles explicam direitinho aqui, referente a essa desistência. Então, não teve nem grandes problemas para o titular nesse caso, esse pedido de desistência. Ele é totalmente legal. E por fim, agora por fim mesmo, acho que esse aqui foi o indeferimento que eu comentei com vocês, tá? Então já passamos por todos os processos, que eu fui e voltei, fui e voltei. Então eram esses processos desta quinta-feira. Lembrando que vocês podem trazer processos minerários como exemplo para a gente analisar. Me mandem aqui no final das aulas, coloquem nos comentários o processo que vocês gostariam de ser analisados, ou alguns tipos de casos que vocês gostariam de ver mais. Ah, eu ainda tenho dúvida nisso ou naquilo, quero ver mais, quero ter mais repertório para determinada situação, saber o que fazer, quando fazer, qual o próximo passo. Coloca aqui nos comentários que eu vou trazer esses exemplos para vocês nas próximas aulas, tá bom? Até a próxima quinta-feira.